Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do nono ano. Nós vamos ler nessa aula, ler e compreender uma carta do leitor, também identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas e inferir informações implícitas. Vamos começar a pensar um pouquinho sobre esse tema? Você já leu uma carta do leitor? Você já pensou em escrever para um jornal, para uma revista? Vamos pensar? A seção de cartas encontra-se na grande parte dos veículos de comunicação impresso. Pode receber nomes como cartas do leitor, carta à redação, painel do leitor ou comentários. Ela é um pouquinho diferente daquela seção online em que se tem comentários. Claro, lá nos comentários online, todos os comentários vão aparecer. Então, se você pegar lá uma reportagem, uma entrevista, uma notícia, num jornal que esteja na internet, vai ter aquela seção de comentários. Não é aquilo. Aquela seção de comentários, ela não tem nem filtro. Tudo que for publicado vai para lá. Desculpa, tudo que todos os leitores quiserem escrever, acaba indo naquele espaço. Tanto que às vezes você pode até encontrar pessoas discutindo, leitores que discordaram e aí estão revoltados. Então, sempre vai ter ali naquela seção de comentários, vários comentários que não foram filtrados. Não é isso. A carta do leitor é publicada no próprio jornal ou revista, geralmente quando esse jornal é impresso. Existem seções de carta do leitor também em jornais e revistas online, mas é um espaço publicado dentro do próprio jornal. Não é a seção de comentários, aquela que a gente comenta embaixo na internet, tá? Ela é diferente. Então, existe um certo filtro, não é qualquer coisa que é publicada lá. Pode ser a favor, pode ser contra, mas tem que ser um texto que se encaixe dentro do jornal. Então, ele tem que ser um texto respeitoso, um texto que não tenha palavrões, palavra de baixo calão, um texto bem escrito, e pode ser que ele seja publicado. Então, se um dia você quiser publicar uma carta do leitor, você pode tentar entrar em contato com o jornal e pode ser que a sua carta seja publicada. Você pode enviar, de repente até um e-mail, enviar para que seja publicada no próprio jornal ou revista que você gosta de ler, tá? Então, vamos ver aqui. Você tem o hábito de ler cartas de leitores divulgadas em revistas ou jornais? Eu, particularmente, acho bastante interessante, porque aí a gente vai ver a opinião de outras pessoas. E aí eu tento reconhecer se eu gostei ou não daquela entrevista, daquela reportagem, e o que as pessoas acharam a respeito disso. Se fui só eu que tive aquela opinião, ou se outras pessoas também pensaram isso. Então é importante para você ver aí esse feedback de outras pessoas a respeito do tema. Você já redigiu alguma carta dessas? Qual é a relevância desse gênero textual para os leitores? Então, na escola, é provável que você já tenha entrado em contato com essa questão da carta do leitor. Eu já redigi algumas vezes, mas as minhas cartas ainda não foram publicadas, mas já redigi. E qual é a importância disso? A importância da carta do leitor é o jornal ter aí um feedback, ter uma resposta dos leitores a respeito daquilo que está sendo publicado. Então, o jornal pode saber como é que os leitores estão aceitando aquilo que está sendo publicado por ele. E nós, quando lemos a carta do leitor, também podemos ver a opinião das pessoas sobre aquele mesmo assunto, tá? Através desse gênero textual, o leitor pode interagir manifestando-se sobre os assuntos tratados. Hoje em dia, nós podemos interagir com o jornal, com a revista, com textos que são publicados de maneira mais rápida. Então você pode ir lá nos comentários e ver como que as pessoas estão reagindo. Você pode interagir de repente com aquilo que foi publicado na rede social. Você pode interagir em momento real. Você pode interagir na hora. No entanto, a carta do leitor há muitos anos era o único recurso que poderia ser utilizado de interação entre leitor e as pessoas que publicaram aqueles textos. Ela existe ainda hoje, é um jeito de você fazer com que outras pessoas leiam a sua opinião, porque ela vai estar em destaque, ela vai ser publicada no jornal, então ela não vai estar lá só na seção de comentários, e é um jeito de você também interagir com o jornal ou com a revista, tá?
O veículo de comunicação tem a oportunidade de conhecer e divulgar os posicionamentos dos seus leitores, ver se as pessoas estão gostando daquilo que está sendo publicado ou não. Então é um jeito do veículo entender se as pessoas estão gostando daquele texto, estão gostando do jeito como eles estão publicando as entrevistas, como estão publicando as notícias, as reportagens. O texto que nós vamos ler foi publicado no Jornal Comércio de Jaú, no dia 6/2/2016, Carta do Leitor, Consumismo. Vamos ler então esse texto? Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma vez só para si mesmas, mas impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabemos renunciar os bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. Esse texto foi produzido por José Camilo Magalhães Paz de Barros, Jaú SP, está disponível na página do Comércio de Jaú. Então esse texto foi publicado no jornal e foi escrito por um leitor do jornal e trata do consumismo. Então o tema principal desse texto é o consumismo desenfreado. Foi publicado no Jornal de Jaú pelo leitor, certo? Então ele vai falar dos impactos que o consumismo desenfreado gera para o meio ambiente e diz também que a pessoa que é muito consumista, ela é também egoísta, porque não está pensando no planeta, não está pensando no bem-estar geral. Vamos ver o exercício de número 1? Motivos dos males que afligem a humanidade e fazem, muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Qual é o ponto polêmico presente nesse texto? Por polêmica, entenda qual é o problema. Ele tem um problema que ele está destacando aqui? Então escreve lá no teu caderno e eu já retorno.
Nesse caso, o ponto polêmico que foi tratado aqui é a atribuição feita pelo autor que responsabiliza a mentalidade consumista como causadora de muitos dos males que afligem a sociedade. Olha como que ele diz ali. Muitos dos males que afligem a humanidade fazem entrever um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, os males que estão acontecendo com a humanidade, principalmente aqueles relativos ao meio ambiente, são causados por pessoas consumistas, pelo consumismo desenfreado, ok? Então, esse que é o ponto polêmico. Ele está trazendo aí, dizendo que a culpa desses males do meio ambiente é do consumismo, ok? Vamos ver o exercício de número 2. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta, e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Qual é a opinião do autor sobre as causas do consumismo? O que ele fala aqui que causa, o que ele está dizendo? Quem é que causa o consumo? O que consumismo, na opinião dele? O que faz o consumismo acontecer, de acordo com o autor da carta? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno. Nesse caso, ele está dizendo aqui, a opinião dele é de que as pessoas que são consumistas ou muito consumistas, a mentalidade, isso é egoísmo, ele está dizendo. Então, quem é muito consumista é egoísta. O autor defende a ideia de que mentalidade consumista e mentalidade egoísta são sinônimos. O consumo sem pensar nas consequências em relação ao planeta.
que isso tudo quer dizer? O autor aqui, ele está querendo dizer que quando a gente consome muito, quando a gente compra muitas coisas, isso vai atingir o meio ambiente. Por quê? Porque tudo que é produzido, então, tudo que você tem aí na tua casa hoje que foi comprado, ele foi produzido de alguma forma. Então, ele foi ou retirado da natureza, ou ele usou recursos naturais para ser produzido, tá? Então, esses recursos naturais, eles não vão voltar. Alguns deles são renováveis. Só que as fontes de recursos renováveis, elas nem sempre acompanham o consumismo desenfreado. Além disso, temos a questão do lixo. Depois que você comprou, aquela coisa que você comprou, ela não vai desaparecer. Quando você não quiser mais ela, quando ela não for mais boa para você, ela vai para o lixo. E isso causa um grande impacto no meio ambiente. É por isso que o autor está dizendo que o consumismo é uma mentalidade egoísta. Porque querer tudo logo, querer tudo agora, faz com que você compre muito, descarte muitas coisas e essas coisas descartadas vão voltar para o meio ambiente. Quando elas voltam para o meio ambiente, elas vão gerar poluição, elas vão gerar impacto, ou seja, o meio ambiente não está conseguindo conter todas essas coisas que nós estamos produzindo. Por exemplo, muito antigamente o meu pai contava que as roupas que eles usavam duravam assim muito tempo. Eles tinham que ficar com aquela roupa durante muito tempo. Ganhavam poucas roupas novas. Hoje, nós temos muita facilidade em comprar roupas, principalmente aquelas roupas que vêm importadas, aquelas roupas mais baratinhas, elas vão causando muito impacto no meio ambiente, porque é muita coisa. De repente, o tempo que você usa aquela roupa não é muito tempo, mas aí depois que você jogou ela fora, ela vai demorar muito para se degradar na natureza. Então, o que isso indica? Indica que o consumismo faz com que o meio ambiente tenha muito impacto, ou seja, ele não consegue superar isso, tá? Vamos pensar um pouquinho. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. O uso da palavra certamente deixa em evidência uma apreciação do autor da carta, que é de dúvida, afirmação ou negação. Certamente quer dizer uma afirmação. Ele está afirmando, né, pessoal? Todos esses fenômenos foram certamente causados. O uso da palavra indica, então, uma afirmação. Exercício de número 3. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. De acordo com o trecho, quais fenômenos são resultado de uma ação consumista? Anota lá no caderno e eu já retorno.
E aí, essa estava fácil, né? Então, os fenômenos são destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, o avanço do deserto na África, poluição do ar e dos mares e o buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera. Então, o início do texto eram os fenômenos que são causados pelo consumismo. Cite problemas, mão na massa, cite problemas que o consumismo exagerado pode causar ao meio ambiente e, consequentemente, na vida das pessoas. Na sequência, liste ações que podem ser realizadas como forma de amenizar esses problemas. Então, de um lado, você vai escrever os problemas, do outro lado, você vai colocar as ações. Faz isso lá no teu caderno e eu já retorno. Muito bem. Nessa aula, nós realizamos a leitura e compreensão de uma carta do leitor, também localizamos informações explícitas e compreendemos a relação lógico-discursiva presentes em trechos do texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve!